Outra vez estamos aqui no nosso pátio, né? Para gravar a lição. Hoje já é o dia 6 de abril. É uma quarta-feira. Normalmente eu faço essas gravações no sábado, mas às vezes não é possível. Então ficou para essa quarta-feira, né? E o nosso estudo desta semana é Descanso em Cristo, ou seja, como santificar o dia de sábado. Estou aqui embaixo de uma árvore, né? É uma árvore pequena, tem uns 4 metros de altura, uma cobrina. Dela se faz um preparado para curar picadas de aranha, dizem que até de cobra também, etc. Por isso se chama cobrina. Mas ela dá uma sombra muito bonitinha, é muito interessante. É muito gostoso sentar embaixo de uma árvore. Eu estou pegando um pouquinho de sol, né? Santíssimo Deus que está nos céus, abençoe esse estudo, que é muito relevante para os últimos dias, quando se dará a grande controvérsia, mundo afora, inclusive dentro da igreja, sobre qual é o verdadeiro dia de descanso que Deus deseja que nós observemos. Pedimos-te isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o verso aqui de Mateus 11, 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz assim: Vinde a mim todos os que estáis casados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é com relação ao casamento, é cansados mesmo. Cristo. E sobre esse assunto nós iremos debater ao longo desta explanação, né? Cristo, quando esteve na Terra, ele foi a lei personificada. Isso quer dizer o quê? Ele tinha lei no coração, ou melhor, ele tinha lei na mente. Ele era a autêntica lei. Deus, Pai, Espírito Santo e o Filho, eles são a lei. Eles não têm a lei. Eles são amor, eles não têm amor, eles são mais que ter, eles são. Deus disse, eu sou. Isso quer dizer, ele é autêntico, ele é a origem, ele é a essência, ele é o princípio. Ele nunca iniciou, ele nunca teve início, mas ele é o princípio de tudo. E também é o fim de tudo, quando algo tem que terminar, não é? Infelizmente. Não é o desejo dele fazer com que as coisas terminem. O desejo dele é fazer com que as coisas se mantenham sempre. Por isso ele é amor, né? Por isso ele é a lei. E Jesus foi então a lei personificada, que quer dizer isso tudo, né? Ora, já vem a primeira questão aqui, que nós vamos, quem sabe, repetir ainda várias vezes, se eu não esquecer. Se Deus é a lei, e se o sábado faz parte da lei, como é que se poderia admitir uma mudança neste mandamento ou em qualquer outro mandamento? Menor ou maior? Maior que o sábado não tem, menor tem. Se Deus é, então nós teríamos que admitir que Deus mudou. Ora, se Deus mudou, ele é como qualquer coisa que muda. Seria, pelo menos, não é, seria. Não perfeito, ou seja, imperfeito, teria que melhorar alguma coisa. Aquilo que muda é porque, e se muda para melhor, é porque não estava bom. Então, nesse caso, Satanás teria razão no governo dos céus, né? Ora, essa mudança, ela é extremamente polêmica e inaceitável no contexto bíblico. Mas vamos adiante, nós poderíamos nos manter debatendo só sobre esse aspecto aqui, né? Bom, aqui de início a lição fala sobre o jugo de Cristo, o jugo suave e leve de Cristo. Que jugo é esse? Vamos falar um pouquinho do jugo de Satanás. Qual é que é o jugo de Satanás? É dor, é sofrimento, é doença, é incerteza, é medo, é insegurança, e enfim, é morte. Mas morte depois de muito sofrimento. Então, qual é o sofrimento dos ricaços nesse mundo?
esta semana, nesse domingo, né, no dia 3, saiu a público os documentos que eles resolveram chamar de Panama Papers, né, porque vieram do Panamá, se originaram, saíram daquela empresa de advocacia, um escritório de advocacia muito grande, o quarto maior do mundo, que é o Mossack Fonseca. 11,5 milhões de documentos. Grande parte desses documentos relacionados à corrupção dos grandes do mundo. Esse pessoal sofre. Sabe o que eles fazem nos paraísos fiscais? Escondem lá o seu dinheiro. Às vezes legalmente, porque tem medo de serem assaltados. Então eles têm demais dinheiro, têm medo de que alguém, ou algum país, ou alguma coisa, ou de várias maneiras, fiquem sem esse dinheiro. Então nesses paraísos fiscais que são seguros, são governos seguros, é o governo da Grã-Bretanha, não é? Eles colocam lá, seguro em termos, né? Colocam lá, e lá também muitos traficantes de droga, criminosos, etc., colocam lá seu muito dinheiro. Você acha que esse pessoal não carrega um fardo pesado? Mas qual é o fardo de Jesus? O fardo de Jesus, a senhora White explica bem. É a obediência da lei e o serviço. O serviço em prol da salvação dos outros. Ponto final, é isso. Como recompensa, de graça, não é porque está fazendo isso, mas de graça, ganha a vida eterna. Esse é o fardo de Jesus, mano. Bom, então vamos fazer uma pergunta aqui. O que há de tão pesado e sofrido em amar as pessoas e ser amado pelas pessoas? O que há? Isso é a melhor coisa que existe no universo. Esse é o fardo de Jesus. A coisa mais agradável que se possa imaginar. Que é amar os outros e ser amado pelos outros. Né? E isso é a obediência da lei. Né? E esses que a gente ama, que talvez não estejam no caminho da salvação, trabalhar para que entrem no caminho da salvação. Que fardo pesado é esse? E ainda Jesus disse o seguinte, porque pode acontecer e vai acontecer, de que vai haver sofrimento, vai haver perseguição, etc e tal, e eu vos darei força para suportardes, para aguentardes, para carregar esse fardo, porque ele se torna às vezes pesado, porque tem gente que se opõe, né? E isso torna difícil amar o próximo como a si mesmo. Por incrível que pareça, esse mundo é um mundo de contradições, é assim que funciona aqui, não é? Mas vamos adiante. Vamos agora tratar a respeito da santificação do sábado, não é? A folha aqui simplesmente não quer abrir. Bom, agora abriu. Então, aconteceu aqui uma agitação por causa da santificação do sábado. Detalhe extremamente importante. Nesses debates entre Jesus Cristo, o autor do sábado, o autor da vida, o que criou aqui a terra e o céu, que criou os animais, que criou as plantas, que criou os seres humanos, macho e fêmea. Entre este e os fariseus. Os fariseus, depois da queda de Jerusalém, por Nabucodonosor, resolveram se precaver para que não acontecesse outra vez a idolatria em Israel, né? Então, para que não acontecesse idolatria, o que tem que fazer? Não se separar de Deus, certo? É se vincular, é ter cada vez mais comunhão com Deus. E qual é a melhor maneira que existe para se vincular a Deus, senão guardando o sábado? Porque o sábado nos liga ao Criador. Então eles estavam com boas intenções. Logo eles regulamentaram o sábado, mas regulamentaram mesmo, criaram centenas de regras de como se deveria guardar o sábado para que nunca mais acontecesse a destruição do templo de Jerusalém, etc. Por incrível que pareça, isso funcionou tão mal que também nunca mais eles se tornaram um reino independente. Então eles criaram regras. Aqui na lição tem algumas regras que eu nem conhecia, até vou recapitular aqui. Se uma galinha poedeira coloca um ovo no sábado, eles não podem comer esse ovo, porque enfim, ela estava trabalhando no sábado. Então, por exemplo, olhar no espelho também não pode. Vá quem conta o cabelo branco, e eu quantos tenho, todos.
e daí vai ter vontade de arrancar esse cabelo. Bom, eu não estou nem aí com o cabelo branco. Eu até acho bonito. Aliás, Deus acha bonito. Ele disse que o orgulho dos idosos são as cãs, são os cabelos brancos. Ele disse. Se ele tem essa opinião, eu tenho a mesma. Aí que a indústria do cosmético diz, não me interessa. Bom, e escuta só essa. Se a casa pegar fogo, nada de buscar roupa lá de dentro. Não, você tem direito a pegar roupa para se vestir só. Não é? Bom, e uma coisa até nojenta aqui, cuspir no chão no dia de sábado. Não, não pode. Você tá, aqui ali vai virar uma argamassa, que vai virar adubo, vai ser só numa rocha. Mas, gente, convenhamos. Tornaram o sábado um fardo pesadíssimo. Aliás, abriram desse jeito, como tornaram o sábado um fardo, com muitas e muitas regras absurdas. O domingo se torna um dia atraente. E o domingo vem depois do sábado e se transforma num negócio que chama hoje fim de semana, que na verdade o domingo é início da semana. Né? Se tornou algo leve, atraente, etc. O dia dos pagãos, um dia leve, um dia sem tanta regulamentação nenhuma, na verdade. E, portanto, vingou o domingo. Logo, os grandes responsáveis pela mudança do sábado para o domingo, coisa que eles queriam evitar, foram os fariseus. Sempre que se faz alguma coisa fanática, a gente, na verdade, está combatendo aquilo que a gente quer proteger. Essa é uma questão que está posta. Não é? Bom, o que Jesus respondeu? Né? Ele disse claramente, ou seja, o sábado, vamos traduzir em outras palavras, no sábado, algumas coisas a menos e algumas coisas a mais. O que a menos? Não se trabalha no sábado pelo sustento, por exemplo. Não é? Isso a menos. Tira isso fora. E o que a mais? Para nos dedicar mais tempo, com mais intensidade e mais atenção, amar o próximo e amar a Deus, que é os mandamentos. Simples. Certo? É isso. Né? Então, sábado é um dia de repouso, por quê? Não para dormir todo dia. Não. Sábado é um dia para... Por que a gente vai no culto, etc. Tal, mais no sábado? Não pode ter culto no outro dia? Pode. Mas o sábado é o dia essencial para cultivarmos o amor entre nós e de nós com Deus. E fazer, portanto, o bem, se a gente ama o próximo. Mas como o sábado poderia ser, por exemplo, nós já estamos entrando na lição aqui de quarta, né? Como o sábado poderia ser, por exemplo, um dia de amor, se nós não socorremos ninguém no sábado que está precisando. Então Jesus explicou bem claro que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito depois que o homem foi criado e foi feito para que o homem fosse feliz, para que o homem se amasse uns aos outros, para que o homem tivesse condições melhores. Esquece tudo o resto, esquece o trabalho, esquece os compromissos, esquece tudo o resto, porque o sábado é um dia separado, um dia diferente, separado dos outros 6, o que tu faz nos outros 6 não faz no sábado. Né? Quanto a sustento, a manutenção, a trabalho, a construção, etc. Então o sábado é um dia por causa do homem, para que o homem mais ainda, em maior intensidade, cultivasse o bem, o amor. É isso, simples, tão simples, né? E não precisa regulamentar isso, né? Então, aí Jesus foi demonstrando em sua vida como é que se guarda o sábado. Apareceu no dia de sábado um homem com a mão ressequida, a mão encolhida, né? Pequena. Né? E isso era um problema, porque, enfim, isso atrapalhava a sua vida. Naqueles tempos, hoje, por exemplo, alguém que tem um problema desses, ele pode ser um psicólogo, né? Trabalha só com a mente, pode ser um advogado, enfim, tem tantas profissões que não precisa tanto da mão assim. Né? Mas naqueles tempos a mão era muito importante, o trabalho era, em geral, braçal. Não é? Eu estou aqui tentando me escapar um pouco da sombra da árvore, mas a árvore mexe, mas tá bom. E aí, estavam lá os fariseus olhando, tem um cara aqui que está com um problema na mão, só queremos ver, vamos ver se ele vai curar no sábado. Para eles não podia curar no sábado. Mas como não? Aí Jesus fez uma pergunta embaraçosa, que eles não esperavam. É bom conhecer as fraquezas dos que nos atacam. Aí Jesus perguntou assim, olha, é o seguinte, em dia de sábado cai uma ovelha no buraco, cai um boi no buraco, um touro no buraco, um animal e não consegue sair dali. Né? O que vocês fazem?
Ele respondeu, vocês tiram no sábado, né? Vocês vão dar trabalho, puxam com cordas, etc. Entram no buraco, etc. Faz um esforço gigantesco, tiram o animal do sábado. Então eu pergunto a vocês, por que não se pode curar esse sujeito no dia de sábado? Qual é a diferença? O animal vale mais que o ser humano? O sofrimento do animal é mais importante do que o sofrimento do ser humano? Eles ficaram ali, eles faziam isso, esses que estavam lá faziam isso, já fizeram. Então, aí Jesus chamou o homem e curou a mão dele no sábado. Eles ficaram raivosos. Eles podiam cometer erros, Jesus não podia. Mas Jesus não estava cometendo erro nenhum. Mas eles viam como se fosse um erro, porque Jesus estava transgredindo a lei deles. Que eles criaram. As normas que eles criaram, a regulamentação que eles criaram. Isso ele estava transgredindo. Mas isso não era transgressão? Afinal de contas, quem dentre aqueles que estavam lá é o autor do sábado? Quem criou o sábado? Não foram eles, foi Jesus. E em benefício do homem, não contra o homem. Né? Eles é que criaram um fardo em dia de sábado. Então, Jesus veio para libertar do fardo do sábado, o fardo que eles criaram. E para que o sábado fosse seguido do modo correto, como deve ser. O sábado é um dia para se fazer o bem, não para lidar com seu sustento, mas para se fazer o bem, não é? Jesus disse, é lícito fazer o bem no sábado. Sempre que precisa, tem que fazer. Por exemplo, hoje, vamos supor que acontece tantas coisas, né? Cai um avião, dá um acidente de automóvel, cai alguém de moto, se machuca, etc. Você vai correndo, vai lá, ajuda a pessoa, socorre a pessoa, leva para o hospital, leva para casa, leva para o médico, chama o plantão, faz o que tem que ser feito para socorrer essa pessoa. E se o teu bichinho está com problema, etc., também faz o que tem que ser feito para socorrer o bichinho, não é para sofrer. Não é? O que não se faz no sábado? Não se trabalha para o sustento. Isso tu tem que planejar para os outros dias. Isso não é uma coisa que tem que ser feita no dia de sábado. Não é? Então Jesus veio restaurar o sábado. Bem importante como nós começamos. Eles nunca debateram se o sábado seria anulado ou não. Nem Jesus nunca santificou o domingo e nunca se referiu à santificação do domingo. E nunca disse que um dia seria mudado isso depois da sua a ressurreição. E inclusive os evangelhos e o Novo Testamento foram escritos, esses livros todos foram escritos bastante tempo depois de Jesus subir ao céu. E João escreveu o seu livro de Apocalipse, foi o último escrito, lá pelo ano 100, um pouquinho antes do ano 100. E não se mencionou nada que deveria agora guardar o domingo. E todos os apóstolos e os seus seguidores imediatos, todos eles guardaram o sábado. Ora, o sábado fica muito claro aqui, não deve ser alterado para outro dia. Então Jesus libertou do fardo das regras dos judeus, não, dos fariseus sobre o sábado, que eles exigiam e que nem eles cumpriam direito, né? Mas eles se escondiam disso, né? Então essa polêmica vai aparecer no fim, só que a polêmica no fim vai ser diferente, vai ser pior. A polêmica no final vai ser, mudou o sábado para o domingo e pronto. E inclusive dentro da nossa igreja, depois do decreto dominical, surgirão muitos e líderes, né, que vão defender essa mudança, né, e vão nos perseguir, todos aqueles que continuarem guardando o sábado fielmente. Vamos ficar muito firmes, porque o tempo vem e já está vindo, né? A grande polêmica, a grande corrupção, essa polêmica se dará no meio de uma grande corrupção política, social, econômica, etc. Terá outros ingredientes no mundo. E o sábado, para salvar o mundo, o domingo é para ser a grande alternativa. Mas para ligar as pessoas a Deus, a única alternativa que existe é o sábado. Que nós pensemos bem nisso e nós aprofundemos nesse assunto, porque ele merece ser aprofundado, dada a sua importância para a nossa salvação. Ó bom Deus!
cuida de nós para que possamos ser sempre fiéis a Ti, manter comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau e até a próxima. Até o próximo.